Ítalo, na audiência que você teve recentemente com o governador, foi tratado da questão do Distrito Industrial 3, cuja área para onde está projetada a construção da siderúrgica, que virão para o Marabá Reboque da Alpa e da Aline, ainda não foi desapropriada. Como ficou essa pendência e o que o governo pretende fazer? Rocha, a minha preocupação de colocar essa questão para o Jatene é basicamente em virtude de que a nossa grande preocupação é de que o processo ALPA e o processo Aline sejam os âncoras de um desenvolvimento de um parque industrial, né, da instalação de um parque industrial em Marabá. Nesse contexto aí, o governo anterior se preocupou em fazer o processo de planejamento da fase 3. A fase foi, por decreto, desapropriada, ou seja, por decreto ela está como fase de Distrito Industrial 3, mas somente foi objeto de desapropriação um pedaço dessa fase, que foi para a colocação da ALPA. A outra parte carece ainda desse tipo de solução. E eu levei isso para o governador, preocupado que eu estava com a seguinte condição. Se isso não for realizado, nós vamos ser tolhidos da condição de estarmos atraindo empreendimentos para o nosso Parque Industrial Fase 3. E pode ser que, com o advento da Eclusa, esses potenciais negócios que poderiam ser implementados na nossa região escapem para a Barcarena. Essa é uma grande preocupação que eu acho que a comunidade aqui deveria dividir. Levei essa preocupação para o governador e que me tranquilizou com relação a ter pleno conhecimento da necessidade de Marabá, com tudo que está acontecendo aqui, realmente ter a condição de explorar potencialmente todos esses vetores de desenvolvimento. Então, garantiu que no momento, em virtude de questões financeiras do Estado, é impossível ele começar a discutir essa questão, mas que é algo que está na sua agenda para uma discussão futura. No projeto da ALPA, a Vale terá o seu próprio porto. O chamado porto público, projetado para atender ao transporte de mercadorias e produtos industrializados de empresas fora do contexto da Vale, parece que ficou indefinido com a troca do governo. Você pode explicar o que realmente está ocorrendo em torno dessa questão do porto público? Olha, coincidentemente eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com o CDP, Companhia de Docas do Pará, né, e administra a questão portuária do Estado. Ela é federal, mas administra essa questão portuária aqui na quinta-feira passada. E o que nós temos conhecimento é que o governo do Estado tentou implementar. Esse processo do porto começou lá ainda na gestão que nós estávamos na prefeitura, eu estava como vice-prefeito na ocasião, e que o projeto básico desse porto, que estava sob batuta e condução do município, foi entregue para o governo do Estado pela dinâmica entre o governo federal e estadual de dinamizar esse processo, de acelerarem esse processo. O fato é que nos 4 anos a coisa não se deu como esperávamos, até porque é uma operação casada com a ação de implementação do Distrito Fase 3, com o advento da ALPA. Com esse processo, no final do mandato, esse processo do porto foi devolvido para o DENIT, ou seja, saiu da esfera estadual, não voltou para a municipal e retornou para o DENIT. Esse processo, numa audiência que eu estive com o nosso governador Simão Jatene, coloquei da preocupação com o porto, coloquei mais de que dentro do conceito do porto, uma vez que vai acontecer uma extensão de um braço da ferrovia para interesse da ALPA, ligando a ferrovia à fase 3 do distrito, onde vai estar implementando sua estrutura, mencionei para o governador que seria extremamente importante que ele negociasse isso já dentro do contexto de que esse ramal pudesse estar sendo estendido até a área do porto público, como forma de dar uma outra alternativa modal de chegada ao porto público. Coloquei essa preocupação, como também coloquei da necessidade que o governador teria de começar a trabalhar a questão do porto, para puxar para a batuta do governo do Estado. A colocação do governador é que disse que isso era uma questão que eles iriam retomar, depois de uma reunião aqui em Marabá, no dia da nossa posse na Associação Comercial, com os secretários de Estado, estavam o Sidney Rosas, o Sérgio Leão e o Tostes, conosco, numa reunião com executivos da Petrobras, que buscavam exatamente saber qual seria o cronograma, qual seria a proposta, qual seria o compromisso do governo do Estado em implementar o porto, em virtude da Petrobras estar interessada também em fazer investimentos significativos no aumento da sua tancagem, mas numa área portuária, numa área próxima que oferecesse um multimodal de transporte para sua condição de carga. E nessa ocasião, novamente, o governo enfatizou do seu compromisso em estabelecer o porto como uma condição prioritária dentro do contexto de desenvolvimento que acabou
concluindo com as reclusas e todo um projeto de transporte hidroviário que tem ao longo do Araguaia-Tocantins. Coincidentemente, na quinta-feira, nós tivemos na CDP e a CDP, que nos enfatizou que o processo realmente está sob a batuta do DENIT, mostrou uma série de investimentos que tem para o Porto, inclusive na questão orçamentária, falou que o modal de Marabá está numa fase de um projeto ainda conceitual. O projeto básico que ela adquiriu da prefeitura na ocasião foi descartado, depois foi feito um segundo estudo também descartado e agora está num projeto conceitual o mais próximo possível dentro do ideal que eles querem implementar. O que é esse ideal? É exatamente fazer com que o Porto de Marabá tenha as condições de um multimodal bastante diversificado do ponto de vista de absorção de cargas, de carregamentos e de descarregamentos, e que possa ser compatível com todo aquele pensamento que eles estão fazendo em Vila do Conde, em Belém. A gente entende plenamente a lógica desse processo, e isso vai elevar o orçamento para cerca aí de seus 400, na casa dos 400 milhões de investimento. Então é um negócio extremamente significativo. O que vejo? A Prefeitura de Marabá, na ocasião, se manifestou interessada também em estar puxando de volta o processo para sua execução. Então o que eu vejo? Não tem como recuar, o Porto tem que sair. Esse é o ponto de vista, a conclusão que eu cheguei. Agora, pode ser sobre a batuta do município, como pode ser sobre a batuta do Estado. Na ocasião, o Estado ainda não tinha se pronunciado, segundo informações da CDP, a respeito do caso. Mas a Prefeitura já estava colocando lá o seu interesse em buscar esse projeto para sua execução. É algo que ainda carece de alguns espaços de tempo para conclusão, até por conta da questão conceitual do projeto. Mas, do ponto de vista de sua execução, é ponto de honra, tanto de governo, quanto de município, quanto de União. Porto Público é fundamental para o desenvolvimento da região.